Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Play no Empreendimento. Eu sou o Fabrício e hoje eu vou trazer o segundo episódio do nosso 90 dias após a CLT, com o tema de hoje: empreender ou CLT? Minhas escolhas e motivos. É isso, galera. E primeiramente, já quero ressaltar, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já chega aí se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o like no vídeo, que isso é muito importante pra gente e vai me ajudar muito. Outra coisa também que eu quero ressaltar aqui, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o motivo, né, com o qual eu escolhi empreender, por que eu escolhi, né, e o que eu estou fazendo. E eu quero, né, pedir pra vocês que evitem comparações. Qualquer tipo de pessoa, seja ela casada, solteira, que tenha casa, que não tenha casa, que mora com os pais, que não mora com os pais, faça o que for. Se for, tiver as mesmas circunstâncias que as minhas, ou se não tiver, evitemos comparações. Aqui nós queremos o quê? Aprender, certo? Então, venha aprender comigo e eu quero aprender com você também. Certinho? Então, vamos evitar comparações, vamos aprender e vamos evoluir, certo? Deixando aqui, né, uma frase para vocês. Cada oportunidade é única. Evite olhar para o gramado do vizinho. Foque na sua própria construção, tá bom? Então, bora lá. Primeiramente, o que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então vamos lá começar o nosso conteúdo, certo? A minha realidade de hoje, já que ressaltando, né, muito sobre esse assunto, vamos lá conversar sobre a minha realidade de hoje. Eu sou civilmente, tá lá como solteiro, né? Mas quem me segue no Instagram, quem já tem conhecimento de quem eu sou, enfim, sabe que eu estou em um relacionamento, eu estou namorando, correto? Certinho. Né? Então, uma pessoa que está casada, enfim, tem algumas outras circunstâncias do que eu, né? Então, bora lá. Eu não tenho filhos, né? Então, não sou casado, não tenho filhos. Eu moro hoje, atualmente, com os meus pais. Eu tenho 19 anos, correto? Então, já para vocês saberem porque isso vai ser importante mais tarde, né? Então, todas essas circunstâncias me permitem uma liberdade de tempo e de risco, né, um pouco maior. Então, assim, a minha liberdade de tempo é maior do que uma pessoa casada, uma pessoa que já tem filhos, né, uma pessoa que já tem casa, enfim, porque ele tem que cuidar da casa, né, ajudar a esposa a cuidar da casa, ajudar a esposa a cuidar dos filhos, etc e etc, certo? Então isso influencia diretamente nas tomadas de decisões a respeito de empreender, de trabalhar no CLT, enfim, certo? Né? E também na visão de futuro, o que a pessoa quer para ela. Ah, eu quero empreender, mas é nesse ramo tal. Perdão. Por exemplo, eu quero empreender, mas no ramo de impressão 3D. Um exemplo, o ramo de impressão 3D, a gente sabe que exige um pouquinho a mais. Porque se você quer começar, como por exemplo uma impressora 3D, uma impressora aí, uma das mais baratas e boas, é uma Bambolab A1 Mini, eu aconselho com combo, né, que vem com a AMS, né, que é a troca ali de cores, né, o que te permite a troca de cores, um componentezinho. Esse dá para você colocar, se eu não estou enganado, 4 cores, né, então ele te permite ali algumas coisas e tem um precinho a mais que gira em torno de 3, 4 mil, né? Então é um preço salgado, sem falar os filamentos. Então, assim, pra mim, né, que vivo uma circunstância, pode ser que fique mais fácil. Mas pra você que é casado, pra você que já tem filhos, pode ser que fique um pouco mais difícil. Então, a sua tomada de decisão tem que ser outra. Não, eu quero empreender, mas eu vou empreender em outro ramo. Porque esse, infelizmente, eu não consigo por decorrência da quantidade de investimento inicial, certo? Então, entendemos essa parte? Então, bora lá. As raízes, né, da minha decisão, né, de sair da CLT e vir empreender no mundo de hoje, né, no Brasil que nós vivemos hoje, enfim, nesse momento, nessa circunstância.
E desde pequeno eu tinha um sonho. E o meu sonho de pequeno era ter uma assistência técnica. Cara, vamos colocar ali o colégio, né? Seja no ensino médio ou seja no ensino fundamental. Cara, eu sempre fui o famoso nerd da tecnologia, né? Eu sempre gostava de ajudar os professores em respeito a perguntava alguma coisa de notebook, às vezes não sabia mexer em alguma coisa no data show, sabe? Esse tipo de coisa. Eu particularmente gosto de consertar as coisas. Principalmente as coisas, vamos dizer assim, tecnológicas. Celular, notebook, enfim. Eu tenho um pequeno conhecimento a respeito disso. Pretendo me aprofundar a este conhecimento, porque eu acho que o que eu tenho é superficial ainda, né? Eu sou da área, né, de tecnologia, faço faculdade nessa área, sou dessa área, sempre estudei nessa área. Hoje estou um pouquinho afastado dessa área, estou em outras áreas, né, empreendendo, correto? Então vamos lá. Então desde pequeno eu tive essa curiosidade, né? Então eu sempre foquei em resolver os problemas das pessoas, seja um professor, seja uma pessoa que precisa de uma ajuda, por exemplo, eu não conheço esse termo, não sei o que é um HD, não sei escolher um celular, né, o melhor para mim. Então geralmente o pessoal pergunta para mim, Fabrício, qual que é o melhor celular? Estou em dúvida entre esse e esse. Tá, mas qual que é o seu investimento? O que você quer investir? O que você procura? Câmera, potência, enfim. Quem acompanha, né, esse ramo de tecnologia sabe que tudo isso influencia, né? E com o passar do tempo, os planos foram se modificando um pouco, correto? Então hoje eu tenho uma loja online, então assim, de tecnologia para loja online, tá tão longe? Não tá. Mas loja online já tá ali mais para marketing, para vendas, enfim, tá junto com a tecnologia? Tá, mas eu tô em um ramo um pouco diferente. E também, não sei se eu falei, design, né? Eu sou designer gráfico há 2 anos. Então assim, tô nessa área, né? E tá dando certo, graças a Deus. Tô conseguindo, né, conciliar tudo. Então assim, participo de todas essas áreas, né? Tenho todo esse vasto não, né? Pequeno conhecimento, porque eu ainda estou começando, né? Então o sonho apenas começou, ele não se concretizou ainda. Tem muita coisa ainda para se concretizar. Tô olhando um pouquinho pro lado porque o meu roteiro tá aqui, não consegui colocar ele aqui na frente porque aqui na frente tem uma luz aqui para não deixar muito escuro, né? Então continuando, galera, eu comecei muito cedo, me esforcei muito, cumpri regras, bati metas, enfim. Tá, como assim a respeito disso? Você cumpriu regras, bateu metas? Galera, comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os meus 14 anos, como eu disse, hoje eu tô com 19, já tem 5 anos na jornada de trabalho. Nossa, mas você começou a trabalhar como? Poderia assinar a carteira? Não, não poderia. Entre aspas, eu comecei de forma clandestina, mas não é isso, né? Sempre ajudei, né, as pessoas à minha volta, né, a fazer alguns serviços, né, em qualquer âmbito, seja, vou levantar um muro, preciso de alguém para fazer massa ou alguma coisa do tipo, tava lá. Vou pintar uma casa, eu tava lá para ajudar, porque primeiro que eu queria aprender, segundo que eu estaria ali, né, ganhando cash, né, galera? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai lá, né? Então comecei a trabalhar muito cedo e saí da CLT já tem pouco tempo, tem 2 dias. Amanhã vou fazer o exame demissional, né? No caso amanhã não, né? No dia que sair esse vídeo, né? Do meu antigo emprego. E por que que eu tomei essa decisão de sair da CLT e realmente empreender? Além de realizar o meu sonho, né, desde pequeno, desde os 8, vamos colocar aí, desde os meus 8 anos, esse era o meu sonho, né, até hoje. Eu me senti um pouco paralisado, engessado em respeito à CLT. Mas em que sentido? Além de estar paralisado, engessado, enfim, eu me senti desgastado, né, me desgastando muito, fazendo uma coisa que eu me sentia uma pessoa fora do roteiro. Estava num roteiro que não tinha nada a ver comigo,
sabe? Algo que não tinha reconhecimento, porque eu não estava atuando, primeiramente não estava atuando dentro da minha área, não tinha para onde expandir, né, ali naquele trabalho. Então, assim, o que me marcou muito foi algumas questões assim também com companheiros, né, de serviço. Graças a Deus, a galera que trabalhava ali diretamente comigo era super tranquila. Tenho muito a agradecer as duas pessoas que trabalharam comigo desde até o momento em que eu saí, né? Sou muito grato a elas, me ensinaram muito. A gente se divertiu muito trabalhando. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas o restante da galera, né, que participava entre aspas, da empresa, e as pessoas que ali participavam, né, enfim, acabou me desanimando um pouco, né? Esse foi um episódio muito chato, né? Eu não quero nem comentar a respeito aqui, né? E enfim, acabou que eu me paralisei, me senti ruim, e eu falei, cara, pra mim não dá mais, certo? E aí foi quando eu tomei essa decisão de realmente, né, desde os 15 anos eu vinha planejando, né, já essa questão das empresas, enfim, desde os 8 eu tinha um desejo, dos 15 até agora planejando para dar tudo certo, graças a Deus, né? E aí foi nesse momento aí que eu me senti desgastado, enfim, que eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero ficar aqui, ter um horário para entrar, bater, entre aspas, o ponto, né, de entrada, depois, perdão, bater o ponto de saída, né, pro almoço, depois retornar, bater o ponto novamente e na saída bater o ponto, né? Então, assim, vou tocar um pouco nessa questão de ponto porque depois vocês vão descobrir por quê. Vem muita coisa por aí. Então, assim, será que é isso que eu quero pra mim? Foi quando eu me perguntei e eu mesmo me respondi, cara, não é isso que eu sempre sonhei, não é isso que eu pensei pra mim. Eu tô vivendo um roteiro que não é meu, então eu quero me desligar disso, não quero mais isso. Enfim, me coloquei, né, à disposição do meu sonho, né, do meu desejo, do que eu queria, do que eu sonhava, e falei, é isso, eu posso. Claramente, antes dessa tomada de decisão, teve muita análise, principalmente no quesito financeiro, né, porque hoje é uma coisa que tem grande importância, né, a parte financeira, todas essas questões, né? Então fiz toda uma análise se era possível, enfim, e graças a Deus foi, e hoje eu estou começando o meu sonho, começando a realização dele. E como eu sempre digo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom? Essa é só a primeira parte do nosso vídeo. Vem aí a parte 2, muito mais conversa, muito mais assunto, muito mais coisa. Então fica ligadinho aí que amanhã vai sair a parte 2 desse episódio, tá bom? Então a gente se encontra amanhã. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Tamo junto, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo e até o próximo. E é isso. Play no empreendimento. Até mais.